Mundialmente, cerca de 10% das mulheres grávidas e 13% das mulheres que acabaram de se tornar mães sofrem de algum distúrbio emocional ou mental, segundo a OMS. Foi instituído também o Dia da Saúde Mental Materna, que visa conscientizar sobre a importância de tratar sobre transtornos mentais ao falar da maternidade. Hoje eu vou conversar um pouquinho com a Thelma Abraão. Ela é biomédica, autora do best-seller Pais que Evoluem e criadora da educação neuroconsciente. Thelma, finalmente nos conhecendo pessoalmente, né? A gente já fez até live juntas. Verdade. Muito obrigada por estar aqui. Estou super feliz de poder conversar um pouquinho com você, levar um pouquinho de informação também para as pessoas. Obrigada por ter topado. Eu que agradeço, um prazer enorme poder bater esse papo com você aqui, Mari. Obrigada mesmo. A gente estava falando, inclusive antes de começar o nosso bate-papo, sobre ser mãe e a culpa que a gente sempre carrega, né? Então, desde a gravidez, eu, por exemplo, na gravidez, me sentia já culpada porque a gente ainda está aprendendo a lidar com aquele sentimento de mãe, e na maternidade a culpa para lá e para cá. Como que a gente pode, o que é importante a gente ter em mente para lidar com essa culpa? Na verdade, Mário, eu acho que o maior sentimento de culpa vem da cobrança que a gente tem por ser uma mãe perfeita, né? Por não poder errar. Eu tenho que atender às expectativas do que a minha mãe me diz, a minha sogra me diz, a vizinha me diz, e tudo aquilo que a gente escuta de tantas outras mães e mulheres ao longo da nossa vida. E, na verdade, a gente tem que levar em consideração que a maternidade é uma jornada. E é uma jornada de aprendizado, né? Aquela historinha que quando nasce um filho, nasce uma mãe. A gente não nasce sabendo maternar, a gente não nasce, o filho nasce, a gente não conhece ele ainda. Então, essa relação é um processo, é uma construção, né? Tanto do amor, quanto de você entender quem é o seu filho, entender como que eu funciono sendo mãe, cuidando de alguém. Então, a culpa, na verdade, eu falo que a gente deve trocar ela sempre por ação. Porque a culpa paralisa, te deixa naquele papel de impotência, de vítima, de que, puxa vida, eu nunca faço nada certo. E os erros fazem parte do caminho. Então, quando eu começo a entender que sim, eu vou errar, tudo bem errar, mas eu vou aprender com o meu erro, e da próxima vez eu vou fazer melhor, eu entendo que existe um caminho de aprendizado para mim. Então, em vez de eu me sentir culpa, eu vou agir para aprender, para ser melhor naquilo que eu ainda não sei. Eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, eu vou buscar conhecimento que a gente precisa, né? Também para criar um filho. Tem uma coisa que eu falo para minha vida que eu acho que é super legal, que não dá pra gente ser bom em tudo, né? E eu acho que isso se aplica muito à maternidade. Às vezes, sei lá, você não vai conseguir amamentar por 1 ano ou 2 anos, ou como você esperava, né? As coisas, elas acontecem fora. Tem coisas que a gente não pode controlar e tem coisas que nem sempre saem como a gente planejou. E como mãe, como pessoa, a gente erra pra caramba, né? Não tem jeito. Isso que você falou é verdade, a gente não tem controle, já começa no parto, né? Às vezes você fala, eu quero ter um parto normal, chega na hora, não dá o parto normal, isso aconteceu comigo. Comigo também. Né? Eu quero amamentar, vou amamentar 1 ano, chega lá, aquela dificuldade, o bebê não mama direito, você não acerta na pega do leite, o negócio... Aconteceu comigo também. Pois é, eu também tô comigo. Então, acaba sendo uma frustração muito grande, né? Você fala, puxa, eu queria tanto ter amamentado meu filho 6 meses, mas só consegui amamentar 3 meses, 2 meses. Mas isso não te torna menos mãe, né? E eu acho que só quem passou por alguma frustração relacionada à gravidez e maternidade sabe o que é, né? Porque, cara, pensa, às vezes a gente fica 9 meses sonhando, sei lá, por exemplo, com o parto normal e ele não acontece. Exatamente. Então, só quem tem essa expectativa sabe como é, né? Já lidar com isso desde antes de nascer. Já começa naquela frustração. E é por isso que a gente tem que ter tanta empatia, né, com outras mães. E não é o que a gente vê, infelizmente. Sempre tem alguém para apontar, né, o erro, a dificuldade, ou dar uma opinião. Mas as mães precisam realmente ter muita empatia uma com as outras, né? Ou às vezes eu vejo muito, assim, a pessoa que teve uma amamentação que foi tranquila, que tinha bastante leite, ela acha que porque a realidade dela foi aquela, não é possível que outra pessoa não consiga amamentar por tanto tempo e tudo mais. E ela acha que o que aconteceu com ela é com todo mundo, né? Exatamente, e não é bem assim. Não é? Eu mesma não consegui amamentar o tempo que eu gostaria. Meus filhos nasceram enormes, eu tive que dar complemento já com mamadeira desde o início. E chegou um momento que eles, claro, queriam a mamadeira e não queriam mais mamar no peito. Então, para mim, foi uma dor horrível. Comigo também foi assim, até uns 4 meses. Mas isso, você não é menos mãe, teu filho não vai te amar menos por isso. E eu acho que esse tema tem muito a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer, que é qual a importância da gente estar com a saúde mental em dia
o quanto isso impacta, né, no nosso relacionamento com o filho, com o bebê, com a criança. Mara, essa é uma pergunta importante sobre a saúde mental, porque às vezes a gente fica idealizando a maternidade, né? Ah, tira foto da barriga, que coisa linda. E aí você acaba esperando que isso te traga somente alegrias. Mas a verdade é que a maternidade, ela também traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas descobertas, né? E também você está aprendendo naquele papel como mãe. Então, muitas vezes, você se pega num sentimento que você fala, eu não esperava sentir isso. Essa angústia, ou esse medo, essa incerteza, ninguém me falou sobre isso. Então, acho que é muito importante abrir esse assunto, né, para as pessoas entenderem que muitas vezes a maternidade pode vir sim acompanhada de depressão, de angústia, de dificuldades. Especialmente se aquela gestação não foi uma gestação planejada, se você se deparou tendo um filho antes da hora que você desejava. Então, é muito importante que as mães, se possível, claro, né, a gravidez planejada ajuda muito a diminuir essa sensação também de angústia, mas você saber que faz parte do início, né, dessa vida de mãe. Eu acho que eu ia até te perguntar o que, por exemplo, como mãe ou como grávida, a gente pode fazer para tentar se preparar um pouquinho emocionalmente. Claro que muita coisa é na prática, mas, por exemplo, no meu caso, eu não tomava anticoncepcional, tudo bem, então a gente sabia que existia aquela possibilidade, mas não foi uma coisa exatamente, vamos ter um filho agora? Não foi, então foi um susto para mim, tinha 22 anos na época. E eu acho que a maternidade, essa coisa de confiança tem muito a ver com conhecimento, né? E uma coisa que me ajudava muito a me sentir mais segura, claro que eu chorava pra caramba achando que eu não ia saber cuidar do neném, essas coisas que acontecem, mas o que me ajudava muito a sentir segurança, e quando ela nasceu também, é pesquisar, estudar. E assim, a maneira que eu mais aprendi foi online, documentário, coisa que todo mundo pode ter acesso, né? Mari, você falou uma coisa muito importante. Quase todo mundo, na verdade. Eu falo que a gente tem que buscar conhecimento para educar. E isso traz uma segurança enorme. Eu lembro, assim, no início da maternidade, muito. Eu também, lendo vários livros, mas eu ainda não tinha me encontrado. Muitas vezes eu tinha uma atitude que eu falava, gente, será que isso está certo? Aí você começa a perguntar, mãe, você acha que está certo? Aí você pergunta para tua amiga, você acha que eu fiz certo? Isso tudo traz muita insegurança, né? Então, eu acho que antes também da gente buscar conhecimento, é importante buscar autoconhecimento. Isso, perfeito. Você olhar para a tua história de vida, para o teu relacionamento com a tua mãe, para a tua infância, entender quais são as marcas e as dores que eu ainda carrego dentro de mim e que eu não quero repetir com meu filho e que eu quero fazer diferente, né? Que eu entendo que, puxa, eu tenho um jeito, às vezes, que eu sou agressiva, ou que eu sou brava, ou que eu grito e que isso não vai ser legal com meu filho. Então, o autoconhecimento... E junto com o conhecimento, porque eu falo que educar não é instintivo, né, Mari? Não é mesmo. A gente acha, nossa, eu vou educar por instinto. Não, você amamenta por instinto, você cuida por instinto desse bebê, mas quando essa criança se joga no chão, no meio do mercado, chorando, que quer aquela bala, e aí, o que você vai fazer? Ninguém te ensinou. Né? E vai deixar o instinto agir, que às vezes a gente fica com raiva, bravo e tal. O instinto é catar essa criança, dar uns tapas, ela fica quieta, não pode chorar nesse mercado, tem um monte de gente me olhando, e não é por aí. Então, a gente sabe que precisa de conhecimento para conseguir fazer melhores escolhas, né? É verdade. E, assim, eu até falo, às vezes, na internet, que tem vários assuntos que eu não tenho segurança para abordar, porque eu não tenho conhecimento, não parei para estudar, não pesquisei e tal. Mas, em relação à maternidade... a maioria dos temas eu sou muito curiosa, então eu pesquiso direto, eu chamo a Thelma, gente, no WhatsApp, me ajuda aqui com uma coisa, me dá um conselho. E eu tô sempre falando, pesquisando, tentando entender também o lado da criança, né? Porque eles ainda não se comunicam. E eu acho que isso ajuda muito a tomar as decisões que eu tomo em relação à educação da Luísa, eu e o Thiago, mas também a ter esse sentimento de que, poxa, eu estou fazendo o que eu acredito. Acho que a gente, às vezes, ter essa convicção de que por que você está tomando daquela decisão? Você sabe o que tem por trás disso? Por que você... Está consciente, né? Exato, consciente. É você estar consciente de que, puxa, isso é uma escolha, eu não estou agindo assim, no automático, ou num padrão repetitivo, que eu estou repetindo um padrão que minha avó repetiu com a minha mãe e eu estou repetindo aqui porque foi isso que eu aprendi pronto. Por exemplo, um exemplo, a gente viu que chupeta não é legal. E aí a pessoa vê, chupeta não é legal, mas você sabe, não vou dar chupeta pro meu filho, mas por quê? Você sabe o porquê que tem por trás disso? O que pode atrapalhar na amamentação, confusão de bico, dentição, sei lá. Às vezes a gente só
compra um pensamento, né? Porque a gente ouviu falar. E não questiona, né? E não questiona. Exatamente. Isso é muito comum quando você tem o primeiro filho. E isso a longo prazo pode deixar a pessoa muito insegura. Deixa, porque cada um tem uma opinião. Então, assim, por isso que eu gosto muito de me basear em ciência, sabe, Mari? Ciência são estudos, né, comportamentais. Estudos feitos há muitos anos e que comprovam determinados resultados. Então, acho que ouvir a ciência me dá muita segurança para, inclusive, replicar o conhecimento. E, Thelma, como que o ambiente familiar ele pode impactar no desenvolvimento da criança, principalmente do emocional, mental daquela criança, desde o bebezinho? Nossa, o ambiente ele é muito, muito importante. É um fator, inclusive, que impacta até o ligamento ou desligamento dos nossos genes, sabia? Sério? E é isso que a epigenética hoje em dia estuda, Incrível. né? Como que o ambiente impacta a reação e a manifestação genética de uma pessoa. Então, o ambiente, o tom de voz desses pais, a forma com que esses pais olham um para o outro, como eles se tratam. A criança está ali vendo tudo e sentindo. Mesmo que ela seja um bebê. Tem gente que fala, mas meu filho é só um bebê, ele não está entendendo nada, mas ele está sentindo, ele está reagindo. O cérebro dele está guardando, né? Tá presenciando, está sentindo e aquilo ele guarda para o resto da vida. Então, o nosso inconsciente, ele já está ali trabalhando desde quando a gente chega ao mundo, né? Que a gente nasce. Então, dos 0 aos 7 anos, Mari, é super importante a gente realmente tomar cuidado com as nossas falas, prestar atenção na forma que a gente trata uma criança, no que ela vê ao redor, porque aquilo vira verdade para ela. Então, se os pais, por exemplo, brigam o tempo todo, se agridem, se desrespeitam, é isso que a criança está aprendendo. Puxa, olha só, é assim que a gente trata as pessoas. Então, o exemplo, ele é fundamental, né? Mesmo que seu filho tenha 1 ano de idade, não subestime o fato dele ser apenas um bebê, uma criança, achando que aquilo não está impactando, porque está. A criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Muitas vezes você pode falar, filho, é errado bater, não pode bater no amigo. Mas você vai lá e bate no teu filho. Aquilo ele fala, puxa, mas como é que é isso, né? Então, ele acaba repetindo aquilo que ele aprende. Então, o ambiente impacta muito, muito, muito. É importante a gente falar com gentileza, né? Não só com a criança, mas com o nosso companheiro também, com respeito. E se a gente quer formar pessoas emocionalmente saudáveis, a gente tem que levar isso em consideração o tempo todo. Às vezes a gente exige demais das crianças, né? Porque, por exemplo, a minha filha tem 2 anos e a gente às vezes exige que ela, sei lá, por exemplo, ela não tenha nenhum descontrole emocional nunca, que ela não tenha raiva, sendo que quantas vezes nós, adultos, a gente se descontrola, perde a cabeça, chora, tem raiva. E aí, eu acho que maternidade é muito isso, né? Assuntos sérios e coisas leves, é uma mistura. De humor também, né? Nossa, gente, daqui a pouco você tá ali estressado, daqui a pouco você já tá rindo, E só pra descontrair, contando uma história engraçada, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, onde uma senhora mais velha, eu lembro até que ela falou que ela tinha 65 anos e ela falava que era um absurdo eu deixar minha filha brincar com as minhas maquiagens, porque eu não tava dando limite a ela. E eu tava deixando ela estragar. E eu nem tava deixando ela estragar. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, nem a senhora, com 65 anos, a pessoa não tem limite ainda, e aí a criança de 2 anos tem que ter limite. Eu fiquei pensando assim, gente, mas olha só como que é. A gente quer que a criancinha, neném, tenha limites já pré-estabelecidos, nasça sabendo, e a gente, enquanto a gente, é tudo doido. Na verdade, você tocou 2 assuntos importantes aí, que um é a gente esperar da criança um autocontrole que nem a gente tem. A questão é que somos adultos, a gente tem essa capacidade já neurológica de conseguir manter o autocontrole, porque o teu cérebro, ele já funciona, ele já é totalmente desenvolvido. O cérebro, né, do ser humano, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, ele demora para desenvolver, ele termina de amadurecer por volta dos 25 anos, que é quando a gente começa, de fato, ter controle sobre o que a gente sente. Pelo menos a gente tem essa capacidade, não quer dizer que eu tenha essa habilidade. É isso que eu ia falar. Porque a gente tem um potencial biológico que precisa ser desenvolvido. Isso não quer dizer que eu vou desenvolver habilidades. Eu tenho que ser treinada para isso. Então, o autocontrole é um treino. Por mais que você tenha essa capacidade, se você não treinar, você não vai ter. Então, tá cheio de pais e mães que não têm, mas esperam que uma criança de 2, 3 anos tenha, que ele não chore quando se frustre, né? Que ele não se jogue no chão. A gente tem que lembrar que essa criança, ela não tem o domínio que um adulto tem. Ela não está fazendo aquilo porque ela é ruim, porque ela quer te atacar, porque ela quer pirraçar. E eu acho que esse é o primeiro grande aprendizado que os pais precisam ter. Entender que
olhando pelo lado da biologia humana, aquele cérebro é incapaz de lidar com a frustração de outra maneira. O corpo dela está reagindo a uma emoção como ele consegue. Tanto é que tem muita criança que se puxa o cabelo, se bate, ou então puxa o cabelo da mãe. É como o corpo dela automaticamente reage àquela emoção. Então, qual que é o nosso papel como pais? Trabalhar como treinadores dos nossos filhos. Treinar. O que fazer, então, quando você está com raiva, filho? Ao invés de eu ir lá bater nessa criança, falar, caramba, eu sei que essa criança não tem a capacidade ainda de se regular sozinha. Então, meu papel é o qual? Eu regulo as minhas emoções. Racionalmente, eu me regulo, porque eu entendo que eu tenho que manter a minha calma para poder acalmar o meu filho. Ao invés de ir lá e reagir e chorar mais do que ele, ou gritar mais do que ele, ou brigar mais do que ele já está fazendo. Então, pegar no colo, acalmar, ficar por perto. Depois que a criança acalma, aí sim você conversa com ela, explica o que precisa ser explicado, ensina o que precisa ser ensinado. Porque ninguém consegue pensar na hora da raiva. Nem você, nem um adulto, e muito menos uma criança, né? Esse é o primeiro ponto importante dos pais entenderem. Da gente aprender a se controlar para poder ajudar os nossos filhos a desenvolverem essa habilidade também do autocontrole. O outro ponto que você falou sobre essa mensagem, né, de sua filha vai estragar suas maquiagens. Limite é algo que é necessário. Claro, o limite, uma criança precisa saber até onde ela pode ir. Ela não vai chegar na casa de um amigo e sair pulando no sofá. Filho, desce daqui, pula aqui no chão, não pula aí. É necessário. Agora, cabe a cada pai entender qual é esse limite. Quais coisas eles permitem, né? Está confortável com ela brincando com a sua maquiagem, está tudo certo. Não é porque para ela não está certo que para você não está, né? Foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, olha, eu tenho 30 mil gavetas de maquiagem. Número 1, eu deixei com que ela brincasse ali. Então não adianta a gente permitir que ela chegue até ali, abra, pegue e depois ficar bravo, se estragar, porque é meio óbvio que vai acontecer alguma coisa. Se não for estragar, vai passar e tal. Então não adianta eu dar a liberdade dela ir, deixar ela ter atitude, ir lá, passar batom e depois eu ficar brava, né? Eu acho que assim, se eu permitir... Seria incoerente, né? Incoerente. E número 2, eu falei, olha, eu tenho 30 mil gavetas de batom. Eu não me importo se a minha filha estragar um. Pra mim não tem problema. E assim... você pode separar também, ó, filha, tá aqui, ó, tem esses aqui, você pode usar, maquiar, né? Você quer maquiar igual a mamãe? A criança tá ali, ela quer muito imitar a mãe, quer muito imitar o pai, isso é incrível, a gente pode assim dar esse espaço, pra mim é muito mais legal eu dar a possibilidade da minha filha ter um momento divertido, dela se pintar, porque ela ama, tá? E ela aprendeu sozinha, ou me vendo, tal, ela ama se pintar de batom, do que eu me apegar a coisas materiais, principalmente as coisas que, cara, não vai fazer a falta nenhuma pra mim ali. Então... eu não encano com isso de coisa. Outro dia ela pintou minha cadeira inteira de gloss. O povo ficou, nossa, eu já tinha batido nessa criança. Eu te contei, mas você sabe né? que nesses momentos que a gente chama de erro, onde a criança errou, você pode, inclusive, aproveitar esse momento para ensinar algo importante para ela. Filha, aqui o batom você passa na boca. Você não passa no sofá, você não passa na roupa. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos pegar uma buchinha com sabão e limpar essa sujeira que você fez? Eu vou te ajudar. Porque eu estou aproveitando um erro que é natural da infância para ensinar algo importante. E filha, o que você pode fazer da próxima vez para isso não acontecer novamente, né? Ah, mamãe, então eu vou pintar só a minha boca, eu vou pintar a boca da minha boneca. E aí você está fazendo o quê? Ensinando essa criança a pensar, a tomar melhores decisões da próxima vez. E é isso que a gente tem que virar esse treinador, né? Perfeito. É a gente que é o adulto, a gente que tem a sabedoria, né? Aí a gente conduz. E tem uma coisa muito importante que é assim... como que a gente diferencia quais comportamentos, por exemplo, isso aí para acalmar os pais, né? Porque quando o nosso filho faz, por exemplo, sei lá, um choro, ou a gente já fica desesperado. Ai, será que eu tô educando errado, né? A gente sempre rola aqueles pensamentos, a famosa culpa. Mas o que você acha que daí ultrapassa já o que é um comportamento infantil? E, por exemplo, que eu vejo que... conheço amigas e vejo que muitas pessoas... não sabem exatamente quando procurar uma ajuda de algum profissional, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, e não saber identificar quais comportamentos passaram do normal, vamos dizer. Primeira coisa, Mari, é entender assim, como está o meu relacionamento com meu filho. Eu tenho um bom relacionamento com meu filho? Né? Ou eu sou uma mãe, um pai extremamente controlador, autoritário, quero tudo do meu jeito, eu nunca considero essa criança, porque crianças que vivem em lares extremamente autoritários e controladores, elas apresentam muitos desafios comportamentais, muitos mesmo, porque ela não se sente vista, ela não se sente amada, então ela acaba
se rebelando, né, contra a autoridade dos pais. Então, a primeira coisa é esse pai, essa mãe entender se eu já fiz tudo o que eu poderia, né, para melhorar o meu relacionamento com meu filho. Porque muitas vezes, quando os pais melhoram o relacionamento com essa criança, o comportamento desafiador, ele acaba também. Verdade. Se você já fez tudo isso e percebeu, já se conectou, já foi empático, já ouviu, envolveu essa criança, né, para que ela se sinta útil, amada, importante, e nada mudou. Quadros de ansiedade muito forte. Criança que está roendo a unha, machucando, tem criança que rói até a unha do pé, por exemplo. Caramba. Precisa de ajuda psicológica. Crianças que estão o tempo todo isoladas, não quer mais fazer amigo, vai no parquinho, não quer ninguém, ou que fica trancada no quarto só no iPad, só no celular, né? Que pode ser já o início de um quadro de depressão. Também é importante. Então, desafios sociais, né? Não criança pequena, porque criança de 2, 3, 4 anos, ela não tem necessidade de socializar como as maiores. Sim. Ela quer mais estar com os pais. Então, se a criança já está em idade escolar e começa a evitar os amiguinhos, chora por tudo, você vê que ela está muito contida, ou então comendo demais, ou parou de comer totalmente, os pais têm que observar, podem ser sinais de que é necessário um encaminhamento para o psicólogo poder intervir, ajudar esses pais também a ajudar essa criança, né? Bom, agora falando sobre os adultos, né, a gente falou sobre os comportamentos instintivos naturais das crianças e uma coisa natural também na maternidade é, às vezes, a gente perder um pouco da paciência, né? Opa. Isso acontece com todo mundo. E aí, eu queria saber, na sua opinião, até onde você acha que a gente como pai, a gente pode ir até onde é respeitoso com a criança, a gente ir na hora da raiva, de estar bravo e tudo mais. Mari, você fez uma pergunta aqui que é tão necessária, porque é o seguinte, somos humanos, e tem gente que acha que educar de forma respeitosa e consciente é você nunca mais chamar atenção, né? Você é perfeito. Isso não existe, gente. Não existe perfeição. Não existe. Você é um ser humano. Ou então você deixar a criança fazer tudo. Quando a gente fala de... tem isso também. A pessoa acha que educar com respeito é você... A criança agora faz o que quer, manda na casa. Exato. Não é isso, eu recebo várias dessas. Exato. Então, assim, é você colocar limites de forma respeitosa, né? Você ouvir o que essa criança tem a dizer, olhar nos olhos dela, entender que ela é um ser humano que sente, que pensa, que ela não é você. Ela é diferente. Então... vai ter dia que você vai estar cansado, que você vai perder a paciência mais rápido. Eu acho que o mais importante aqui é a gente estar consciente. Esse problema que eu estou sentindo agora é meu? Se ele é meu, eu não tenho por que ir lá e despencar isso em cima dos filhos, que isso é muito comum. O pai chega cansado do trabalho, a mãe está cansada, chega em casa, o filho está lá precisando de atenção e ele vai lá e despenca aquela raiva em cima do filho. Então, não, esse tipo de coisa não deve ser feito. Você está com raiva, vai tomar um banho, vai dar uma volta no quarteirão, vai correr. Seu filho, ele quer você, ele quer a tua presença. Você ficou o dia todo longe, então você não precisa se irritar por conta dessa demanda natural. Agora, perdeu a paciência, gritou um dia, 2, sei lá. Eu falo que tudo bem gritar, desde que esteja a exceção e não a regra, né? Se você só grita, aí é um problema. Mas, puxa, eu tô na TPM, tem uma perda de paciência, tá tudo certo. Né? Um dia que eu falei 1000 vezes, meu Deus, dei um grito, tudo certo, você não vai traumatizar o teu filho, não é isso. Mas a gente também tem que mostrar a nossa humanidade. Puxa, filho, hoje eu tô triste, tô chateada, aconteceu tal coisa, perdi a paciência, me desculpa, vem cá, me dá um abraço, eu te amo. Sim. Né? Não quero mais gritar com você, mas aconteceu, às vezes isso acontece. O filho tem que ver que você também erra e faz parte da vida. E tudo bem, eu posso pedir desculpa, eu posso me recompor. Hoje eu não tô bem, mas amanhã eu vou estar. Isso é ser humano, né? Não é eu estar aqui num pedestal perfeito, onde eu não erro, nunca peço desculpa. Não. Por exemplo, quando a gente, no momento de tristeza da criança ou de frustração, a gente acolhe, a gente respeita, a gente, dá colo, né, aconchego, eu, por exemplo, nas poucas vezes que aconteceu de eu estar triste, a Luísa me vê chorando e tal, eu percebo que ela tem a mesma atitude comigo. Então, ela sempre vem com cuidado, ela pergunta por que eu tô sentindo, ela mesma me dá um abraço, ela mesma me dá um carinho, porque provavelmente ela entende que quando é ela que tá triste, ela também recebe faz o mesmo por o ela. Acolhimento. Exato. Então, por isso que eu acho muito fofo quando ela quer me fazer carinho, me abraça e tal, porque é uma coisa que você vê que é natural dela e que provavelmente foi aprendido, né? Natural. E também é uma coisa humana. Quando você tem uma amiga que tá triste, você não quer ir lá abraçar ela? Vem cá, eu tô aqui pra você. Então, é humano isso, né? Então, por que a gente não pode
mostrar essa humanidade, ensinar isso para os nossos filhos também. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento. Até que ponto, né, eu estou sendo humana com meu filho, ou até que ponto eu estou sobrecarregando, querendo que ele cuide de mim, querendo que ele resolva um problema que ele não jamais vai resolver, um problema financeiro, uma separação, um divórcio. Então, a gente tem que ter esse filtro. Existem bastante mães, né, que não têm uma rede de apoio, enfim, tá no momento ali da raiva, não tem com quem deixar a criança. O que ela pode, uma coisa assim que ela pode fazer para no dia a dia, às vezes, dar uma acalmada nos deixa ânimos? Eu falar por mim, que eu fiquei nos Estados Unidos. Com certeza. Muitos anos tem rede de apoio, gente. Eu entrava no armário, no guarda-roupa, juro. Mentira. Agora vai ser uma dose de humor aqui, mas é um humor negro, porque, cara, era uma loucura. E eu com 2 pequenos correndo atrás de mim, né? Sem ter, assim, no início, muito o que fazer mesmo. Então, eu falava, gente, eu quero respirar. Ai, meu Deus. E muitas vezes a criança vem atrás de você, né? Gente, entra até no banheiro. Bate na porta, aquele desespero. Meu Deus do céu. Então, assim, a rede de apoio é muito importante para a nossa sanidade mental, né? Tem um ditado popular que fala, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. É verdade. Por quê? Porque todos os adultos são responsáveis por uma criança, não é só a mãe e o pai. Se você vê uma criança na rua sozinha ali, você vai lá, nossa, cadê sua mãe, cadê seu pai? Então, os adultos devem cuidar das crianças. Sim. E na sociedade moderna, as famílias diminuíram, né? Geralmente é um casal, um filho ou 2. As mães trabalham, os pais trabalham. E fica todo mundo sobrecarregado. E aí, às vezes, você fala, cara, eu não tenho ninguém para me ajudar. Tem mãe que fica em casa o dia todo com a criança, que é um trabalho muito maior do que você sair para trabalhar. É um né? super trabalho. Tem gente que fala, você não trabalha, fica só em casa. Como assim? Quem está em casa... Só isso, não. Está muito mais sobrecarregado que quem saiu. Então, é importante, quando você não tem uma rede de apoio, na hora que a criança vai para a escola, ou que ela tem uma atividade, você fazer algo por você. Sai para andar de bicicleta, faz uma ginástica, liga para uma amiga, vai tomar um café, toma um banho demorado, faz uma massagem, né? E respira muito antes de agir e se arrepender em seguida, né? Eu acho que frear os nossos impulsos é essencial para a gente se sentir bem com a gente mesmo, né, Mari? Eu acho que, por exemplo, a Luísa ainda não está indo para a escola por causa da pandemia, etc. Se eu não tivesse uma rede de apoio, né, eu ficaria basicamente com ela em casa o dia todo. Ela ainda tem poucas atividades que ocupam pouco tempo, então talvez existissem alguns momentos que eu ficaria esgotada. E olha que mesmo com rede de apoio a gente ainda tem esses momentos, né? Mas, por exemplo, eu acho que uma coisa que pode ser legal, não sei se você concorda comigo, é trocar o ambiente, trocar os ares. Se você tiver que se acalmar com a presença da criança. Sei lá, dar uma volta na rua com a criança eu sempre falo isso. Eu falo. Ou, sei lá, trocar de ambiente. Isso é gratuito, né? Você fala, mas eu não tenho condição de ir numa academia. Tudo bem? Então, vai dar uma volta no quarteirão. No quarteirão. Né? Eu tenho Respirar um cachorro. Um ar puro. Leva o cachorro para passear. Vai na praça, vai no parque. Mudar de ambiente é excelente. Só de mudar o ambiente já acalma outra coisa muito boa os nervos também da criança. É verdade, colocar música, gente. Música muda o teu estado emocional imediatamente. Dançar, pular, fazer uma ginástica, pular corda. Qualquer atividade física te ajuda muito. Ontem eu estava super estressada. Eu estava 4 dias com os meus 2 filhos doentes em casa e eu dando conta com meu marido. Falei, meu Deus, eu preciso fazer algo. E aí eu tentei ir na academia do prédio, lotada. Falei, agora. Fui subir escada. Eu fui subir a escada do prédio, subir, descer, ouvindo música. Falei, gente, que maravilhoso, tô ótima. Então, a gente tem que ter essas iniciativas para nossa própria saúde mental, né? Precisa muito, gente, senão não dá, não. Agora, pra gente, por fim, sobre um tema que você falou lá no começo, que eu queria saber, como, na prática, a gente pode dosar as opiniões de família, de amigos, essas infinitas opiniões. Sua sugestão. Você sabe, Mari, que aquilo que você falou sobre buscar conhecimento para se sentir mais seguro é o primeiro caminho. Porque a gente se preocupa muito com a opinião do outro quando a gente não está muito certa do caminho que a gente escolheu. A partir do momento que eu começo a me compreender, a minha personalidade, né, eu tenho autoconhecimento, estou entendendo a minha forma de ver o mundo, como que as minhas questões emocionais me impactam, o relacionamento com meu filho. Me coloco nesse lugar de uma mãe que sei o que eu estou fazendo, estou consciente do caminho que eu escolhi. Então, cada vez menos a opinião alheia vai me impactar. Se minha sogra, minha vizinha, alguém falou, tudo bem, entra aqui, sai aqui. Eu não preciso fazer o que elas estão falando. Ah, legal que você educa assim. Nossa, não, meu jeito é um pouco diferente, mas está tudo certo. Eu não preciso provar para as pessoas o que é o melhor. Não abala tanto mais, né? Exato. Isso não te abala mais, você falou tudo. Foi o que aconteceu com a história da senhora
das minhas maquiagens. E aí, pra gente ir finalizando, nos dê, né, algumas sugestões do que você acha que, por exemplo, uma mãe, vamos supor que temos uma mãe ou um pai assistindo aqui a gente, e ele identificou que, poxa, talvez tenha coisas que ele não queira, né, que seja assim o relacionamento com o filho, ou talvez identificou coisas que ele quer mudar, a pessoa quer mudar como pai e mãe. Você tem sugestões, assim, para pais que querem se aproximar do filho, estreitar essa relação, ganhar mais a confiança do filho? O que eles podem fazer? Primeiro de tudo é olhar para essa criança sem aquela expectativa de como o seu filho deve ser. Verdade. É começar a olhar para o seu filho e descobrir quem é você e não como você deve ser. Será que eu conheço realmente o meu filho? Será que todos esses anos eu não quis tanto projetar nele quem eu gostaria que ele fosse e eu perdi a oportunidade de me conectar e descobrir quem o meu filho realmente é? Esse é o primeiro passo para você conseguir se conectar. E a conexão é aquela cola mágica que traz grandes transformações na relação humana. Quando eu consigo te ver, te amar, te aceitar do jeito que você é, isso faz com que você se sinta forte, né? Aceita, pertencida dentro do núcleo familiar, que é onde tudo começa. Então, as relações que eu tenho dentro de casa vai refletir a relação que eu vou ter com meu amigo na escola e depois no meu trabalho com os meus colegas e mais tarde na sociedade como um cidadão, né? Então é importante que os pais primeiro se olhem, reconheçam, puxa, quais são as minhas dificuldades? Eu também erro, eu preciso mudar. E um caminho para isso é ler o meu livro também, Pais que Evoluem. Vamos falar dele um pouquinho, aqui, maravilhoso. Tá. Que eu trouxe para você, você já leu, né? Já te dei, mas está aqui. Esse livro, ele ajuda os pais a olharem para dentro e fazer realmente, juntar as pecinhas do quebra-cabeça, desde a minha história, a minha infância, a tua infância de vida, como foi a tua infância, como é a tua personalidade, a bagagem, né, que a gente como traz. Você formou as tuas crenças e como que tudo isso afeta a relação que você tem com o seu filho. E também ensino, assim, na prática, estratégias respeitosas que você pode começar a ter no dia a dia. Então, é um caminho de construção, né? Não existe mágica. Perfeito. Eu sempre falo para a Thelma que através do Instagram dela, que é uma ferramenta que a gente pode ter com super facilidade, eu aprendi muita coisa. A maioria das coisas que eu aprendo sobre educação foi com a Thelma, lendo tudo que ela escreve, também pesquisando na internet. Então, tudo eu tive acesso, assim, na internet. E eu acho que a leitura, né, é muito importante para a educação. É só lendo mesmo, tentando entender. Você sabe que não é só dicas, né? Muita gente fala, então me dá uma dica. Eu falo, gente, não é a dica. Procure conhecimento, porque a dica... A famosa segurança, né? A dica vai resolver uma questão pontual, mas é o conhecimento que vai te trazer segurança para tomar boas decisões, né? Sozinha. Perfeito. E agora, para finalizar, as mamães que estão aí se sentindo, sei lá, sozinhas, meio cansadas, exaustas, tem alguma alguma rede de apoio, algum site legal que elas possam acessar, vídeos, enfim. Tem o meu Instagram, né, que é Thelma.Abraão, todo dia eu tô lá. Perfeito. Com textos, né, falando sobre a importância de construir um bom relacionamento, ali um canal gratuito, diário. Nossa, e dá uma acalmada no coração, algumas coisas que você escreve. Você começa a ver um novo caminho pela frente, né? Tem também um canal que eu adoro no YouTube, que é da Shirley, que chama Macetes de Mãe. Legal. Ela aborda todos os tipos de desafios, e não só de comportamento, mas também da saúde da criança, que vale muito a pena seguir. Já fui colunista lá e eu super indico. Bom, eu acho que a Thelma já deu bastante dica bacana, né? Ela deixou o livro dela, outra sugestão, o site, a gente vai deixar tudo aqui embaixo, escrito direitinho, para que vocês possam buscar mais informação e, consequentemente, dar uma educação mais consciente e segura para o seu filho. Thelma, muito obrigada. Estou muito feliz que finalmente deu certo o nosso encontro. Você está quase voltando para os Estados Unidos. Pois ainda bem que deu certo. Deu super, né? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, por ter compartilhado com a gente um pouco do seu conhecimento, bastante. Foi um prazer enorme. Ter vindo aqui conversar comigo. Obrigadão. Obrigada a você. Pessoal, semana que vem a gente tem mais um assunto com um outro profissional e eu espero vocês. Beijo.